Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! O que é que sucede com as crenças que nos são fundamentais e as consideramos valiosas e que possam, por alguma razão, ser banalizadas mediante o seu uso frívolo? Ou seja, quando princípios que nos são queridos são vulgarizados em conversações sem muito alvo, como é que nos sentimos? Será que haverá algum desgaste no nosso sentido de descanso espiritual quando as virtudes do Reino de Deus são referidas de forma abandalhada? Tenho verificado que há um equívoco no contexto social do cristianismo, que é o seguinte: o uso demasiado e irresponsável de certas expressões que são de inspiração religiosa e que dá a origem à perca ou à desvalorização do seu significado. Uma destas expressões que tanto uso tem tido e que já perdeu a sua força, a força do seu sentimento, é a expressão Deus do céu. Por se ter tornado uma expressão corriqueira, já se torna difícil compreender o sentido da frase Deus do céu ou a intenção com que é proferida. A locução Deus do céu pode ser uma exclamação sincera, mas porque se tornou tão vulgar, esta frase tornou-se difícil de discernir. Não se sabe o que é que se quer dizer quando ela é usada, se está a ser proferida com o sentido de fé em Deus ou se é uma exclamação que visa outros interesses. A frase Deus do céu já começa a significar aquilo que as pessoas querem que signifique. O problema de usar palavras de significado espiritual, mas sem que essas palavras sejam expressões sinceras referentes à santidade, poder ou propósitos de Deus, essas palavras não passam de expressões diluídas, perdem o seu valor, o seu significado. Quando alguém exclama Deus do céu, o que estará essa pessoa a querer dizer? Será que está a invocar a Deus? Será que está a usar o nome de Deus em vão? Será que essa pessoa quer que Deus veja alguma coisa importante? Será que essa exclamação expressa fé? Ou será que é apenas uma expressão de espanto ou de susto e nada mais? Uma expressão que tem sido trivializada é a expressão perdão, o termo perdão. A palavra perdão parece ter hoje menos impacto do que tinha antigamente. Faço aqui as seguintes observações em forma de perguntas para considerarmos o princípio do perdão. O que é que significa o perdão? Qual o valor do perdão? Por que é necessário perdoar? Qual o efeito do perdão no que perdoa e na pessoa que é perdoada? Se não houver perdão, qual a sua implicação? Será necessário a confissão de falta para que haja perdão? Quando alguém diz, eu te perdoo, o que quer essa pessoa dizer com essa expressão? Será que pedir perdão ou perdoar serve para encobrir alguma falta? Nos nossos dias, a palavra perdão já não parece ser tão usada. Hoje, a palavra que está mais em voga é a palavra desculpa. O vocábulo desculpa hoje é aproveitado mais num sentido eufemístico, seja no sentido de apresentar alguma justificação ou para atenuar a culpa. O termo desculpa é formado por duas partes, o prefixo des e o substantivo culpa. O prefixo des indica uma ação contrária, indica negar o sentido da palavra que lhe segue. Por exemplo, desfazer é oposto de fazer. Desarrumar é oposto de arrumar. Portanto, desculpar é oposto de culpar. Pedir que remova a culpa poderá implicar que não quer assumir responsabilidade pelos atos. Por isso, falar em desculpa pode
ser a mesma coisa que dizer: deixa para trás o que aconteceu. Em matéria da fé e do Evangelho, a doutrina do perdão é uma das mais salientadas. O Evangelho ensina-nos que em Jesus há perdão para o pecador. Para que este perdão seja desfrutado, é necessário o pecador arrepender-se. Portanto, aqui a palavra desculpa, no sentido do uso popular, não se aplica, a não ser que a pessoa com arrependimento reconheça a sua culpa diante de Deus e abrace intencionalmente o caminho que Jesus ensinou. Eu creio que é muito desproveitoso banalizar o princípio do perdão, pois em relação a Deus, se entrar pelo caminho do arrependimento e perdão de Deus, o pecador não chegará à bênção da vida eterna. Outra palavra que creio que merece a nossa sincera apreciação e com a qual nos próximos segmentos desta série Rever a Obra de Deus em Mim, iremos passar algum tempo em meditação, é a palavra salvação. Vamos considerar neste estudo deste dia e nos próximos um pouco mais sobre o princípio da salvação. Faço aqui as seguintes perguntas com a intenção de refletirmos nesta palavra que é tão rica e profunda no seu significado. Quando nos referimos à salvação, o que é que realmente estamos a dizer? Quando se fala na salvação, o que é que na realidade necessita de ser salvo? Se não houver salvação, haverá por isso algum problema sério? Se alguém disser que está salvo, a que se refere essa pessoa? O que é que acontece depois da pessoa ser salva? Estas e outras perguntas que poderíamos aqui fazer ajudam-nos a refletir no significado da salvação, porque a salvação faz parte da obra de Deus em nossas vidas. Aliás, é uma obra muito completa e é preciso compreender o seu significado, e estar a banalizar o princípio da salvação é perder o seu valor e o seu efeito em nossas vidas. A expressão salvação é uma das mais ricas em significado, como também das mais antigas na história da linguagem da fé. Este termo aparece bem cedo nos primeiros livros da Bíblia como sendo um ato necessário de libertação. No hebraico, língua em que foi escrito o Antigo Testamento, a palavra salvação é a palavra Yashá e o seu derivativo, a palavra Yeshua, e significa libertação, salvação, bem-estar, prosperidade, vitória. É óbvio que o contexto da palavra é sempre importante para entender o seu significado. É interessante que o nome Jesus, no hebraico, é a mesma palavra Yeshua. A palavra salvação no Novo Testamento é traduzido do termo grego sozo e significa socorrer, livrar, salvar, preservar, manter seguro. No sentido doutrinário da salvação eterna da alma, a salvação significa ter a vida eterna em Jesus. Vejamos alguns exemplos do uso da palavra salvação na Bíblia. Lendo o livro de Êxodo, capítulo 14, aí vemos a narrativa sobre a fuga do povo judeu do Egito, terra onde tinham vivido como escravos, e iam para a sua terra prometida. Eles aperceberam-se que o exército de Faraó, o rei do Egito, vinha atrás deles, e eles viam à sua frente o Mar Vermelho. Eles não tinham por onde fugir. Eles sentiram-se num terrível aperto. Eles então clamaram a Deus, e Deus interveio e fez abrir um caminho pelo mar, um caminho seco pelo mar por onde puderam atravessar. O povo de Israel atravessou o mar sem ter sofrido o menor dano. Porém, o exército egípcio, quando tentou passar pelo mesmo caminho, foi totalmente coberto pelo Mar Vermelho e ali pereceu. A esta proteção do povo de Israel, nesta hora de necessidade, é dado o nome salvação. Eles foram salvos da morte pelo próprio Deus que se manifestou
como sendo a sua salvação. Moisés, perante esta libertação, entoou um cântico em que louvou a Deus pela proteção na travessia do Mar Vermelho. Vejamos o que ele disse em Êxodo, capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Moisés deu testemunho que o Senhor foi a salvação do seu povo. Neste cântico, Moisés louvou a Deus, que agiu como Pai e salvou ao seu povo. Deus é o autor da salvação para os que andam nos seus caminhos. Em linguagem metafórica, o profeta Ezequiel mais tarde descreveu o povo como ovelhas que tinham sofrido, porém Deus as livraria. Podemos ler em Ezequiel 34, versículo 22, o seguinte versículo. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. A palavra livrarei no texto original é a palavra hebraica yashá, que significa libertar, salvar, tornar vitorioso. Daí que os que andam nos caminhos de Deus podem pôr a sua confiança no Senhor, que é o seu Salvador. E isto é o que estava o profeta Ezequiel a dizer. Ele diz, Deus vê o que se passa com as suas ovelhas e Ele é o seu Salvador. Uma palavra importante para nós nestes dias. Vejamos ainda mais uma passagem bíblica relacionada com a salvação. Quero aqui ler Atos capítulo 4, versículo 12, que diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pelo contexto deste versículo, sabemos que o apóstolo Pedro dava testemunho de Jesus. Para muitos religiosos daquele tempo, em especial os fariseus, os escribas, os saduceus e até sacerdotes do culto hebraico, as promessas de Deus tinham se tornado um tema de constante debate. Eles acreditavam em Deus e esperavam o cumprimento das profecias messiânicas. Todavia, o assunto da vinda do Salvador tinha se tornado assunto académico, algo que ofuscou a sua fé. Por isso, quando questionaram os apóstolos acerca dos seus ensinos sobre Jesus, eles estavam mais interessados em preservar as suas plataformas de identidade cultural e religiosa. Portanto, eles tinham deixado de ver o brilho das promessas proféticas que lhes tinham sido dadas por tantos profetas. O resultado de princípios fundamentais à fé serem banalizados mediante o uso frívolo ou até descuidado de palavras que representam as verdades libertadoras do Evangelho é sempre o arrefecimento do primeiro amor do crente. Eu creio que Pedro compreendeu esta realidade entre os seus conterrâneos. Por isso ele afirmou a verdade profética acerca de Jesus. Volto a ler Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o nome mais belo dado ao ser humano. Jesus é o único nome dado ao ser humano pelo qual este possa ser salvo. O nome de Jesus, pela verdade que expressa, é poderoso para a salvação, para a libertação, cura e vitória para toda a pessoa. Quem crê em Jesus e no que Ele fez pelo ser humano, essa pessoa é salva e entra nas amplas bênçãos já providenciadas por Deus Pai. O nome de Jesus expressa para o ser humano a provisão divina para a sua salvação. Banalizar este nome que é tão maravilhoso e a salvação que por ele é dada é criar impedimentos ao exercício da fé. É tornar sinistrado o caminho pelo qual o discípulo anda. É bom considerar as palavras da origem religiosa que habitualmente usamos.
É bom avaliar novamente o seu significado no contexto do valor das bênçãos que temos recebido de Deus. Quando uma palavra, por ser usada com frequência, começa a perder o valor do seu impacto, essa mesma palavra deixa de ser um instrumento de influência na nossa vida. Quando os princípios da fé são referidos em forma banal, estes passam a perder o seu poder de orientação e a sua qualidade de brilho e de firmeza. No próximo vídeo vou comentar mais sobre a salvação e o seu significado. Em vídeos a seguir vou também comentar sobre a fé e outros termos bíblicos e o seu significado. É importante fazer uma avaliação das verdades que estes termos representam. Porque será importante fazer isto? Porque será importante fazer esta avaliação? Porque a nossa vida é valiosa e necessita de ser vivida no poder da obra da redenção que Jesus efetuou pelo ser humano mediante a sua morte na cruz do Calvário. Não podemos perder o valor daquilo que já recebemos de Deus Pai. Por isso, as palavras que expressam a nossa convicção no que Deus fez por nós ao dar-nos o seu Filho, o Senhor Jesus, para a nossa salvação, devem sempre ser consideradas preciosas, pois são instrumentos de expressão da nossa fé e da nossa comunhão com Deus. Se uma expressão ou uma palavra dita no contexto da doutrina bíblica for banalizada, o seu significado poderá ficar diluído para a pessoa que a disser ou também para a pessoa que a receber. Palavras são importantes diante de Deus. E as palavras que Deus nos tem dado, palavras que representam as verdades que Jesus completou por nós na cruz, são importantes. Devemos prestar atenção a elas e quando as dizemos no contexto da fé, no contexto espiritual, devemos sempre dizer com referência e atitude de louvor a Deus. As nossas palavras são importantes em termos da expressão da nossa fé, da nossa convicção, em termos do nosso louvor a Deus. E banalizar palavras neste contexto espiritual ou de expressão da fé ou de comunhão com Deus não é bom, porque prejudica a nossa comunhão com Deus, prejudica a nossa caminhada. É importante rever a obra que Deus já fez em nós e lembrarmos periodicamente do grande valor que temos recebido e nunca banalizar o que já temos, porque, enfim, tornou-se cultura, tornou-se o nosso hábito. As nossas palavras diante de Deus são importantes e aquilo que nós dissermos para outros em termos da grande obra de Deus em nossas vidas também é importante. Se porventura ainda não entregou a sua vida a Jesus e o aceitou como seu Salvador, mas sabe as palavras religiosas, saiba que só dizer palavras sem agir com fé nas palavras que a Bíblia ensina-nos não vai ter muito resultado. Por isso é importante agir com fé e dizer a Deus, eu entrego a Ti a minha vida. Fale com Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus. Todos os dias, leia um pouco da Bíblia, porque assim vai ser ajudado a crescer no seu conhecimento de Deus e logo que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Por nossa parte, continuamos intercedendo por vós, para que a graça de Deus seja sempre ampla na sua vida e a cada dia possa conhecer mais e mais da poderosa salvação em Jesus. Muitas bênçãos de Deus para si. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.